Quando você começa a controlar a sua rotina, você realmente tem uma noção assim, poxa, tem algumas coisas que eu consigo interferir mais. E você tem esse direito, você é um ser humano, você merece. Olá, sejam muito bem-vindos. Bom dia ao podcast Segredos da Aprovação. Mais um episódio. Hoje a gente vai discutir sobre um atalho e 13h a gente vai discutir sobre um obstáculo. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. E hoje é sobre um atalho que ele é quase a chave mestra para você conseguir ser aprovado na universidade pública. É o horário de estudos. E o horário de estudos, ele te aprova na universidade pública, tudo bem? E aqui a gente vai discutir fórmulas em que você consegue montar ele, o que você não pode fazer, tudo bem? O meu nome é Bruno Lopes. E eu sou Bruno Werneck. Bruno, como que o horário de estudos pode se tornar em um atalho para aprovar o aluno na universidade pública? O horário de estudos é muito bom no sentido de que a pessoa não precisa se preocupar com o que ela vai fazer durante o dia, né? Ela monta uma programação e o trabalho dela durante o dia ou em cada dia de estudo é simplesmente ver o que está programado para ela estudar naquele dia, né? Geralmente esse horário de estudos ele vem casado com um cronograma, que a gente vai falar lá na frente, e é importante a gente lembrar assim que quando você tem uma rotina pré-determinada, você não precisa pensar, tomar decisões, né? Você desocupa a sua memória de trabalho. Porque tudo que a gente faz no dia a dia, todas as decisões que a gente toma, até a roupa que a gente escolhe para vestir quando acorda, né? Isso tudo ocupa a nossa memória de trabalho. E a nossa memória de trabalho a gente sabe que tem um limite de informações limitado, né? Tanto é que tem gente que, para não ter que se cansar tomando decisões, usa sempre a mesma roupa, né? Tem alguns empresários que são famosos por isso, né? Diz a lenda que o Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, ele usa sempre a mesma camiseta, assim, né? O mesmo modelo de roupa, justamente para não ter que ficar tomando decisões. E isso é bom, né? Assim, para você não ter que tomar muitas decisões, não ter que ficar ocupando sua memória de trabalho, libera espaço na sua cabeça para trabalhar outros assuntos. Bruno, o que não é montar um horário de estudos? O que não é um horário de estudos? Tá. Primeiro, muitas pessoas confundem, né? Em primeiro lugar, muitas pessoas confundem horário de estudos com cronograma de estudos. São coisas totalmente diferentes, né? O cronograma de estudos é aquilo que você vai estudar ao longo da sua preparação, desde o primeiro dia até o dia da sua prova. Então, o cronograma de estudos contém os assuntos que você vai estudar, em que mês você vai estudar cada assunto, em que semana você vai estudar cada assunto, quando que você vai começar a resolver as provas antigas lá do seu vestibular. O horário de estudos, ele é diferente. O horário de estudos diz o que você vai fazer no dia, na semana, na verdade, né? Ele te dá uma agenda da semana. Por exemplo, toda segunda-feira eu vou estudar 2 horas de matemática, depois vou estudar mais 2 horas de biologia, vou fazer um intervalo de 2 horas para almoço, depois eu vou estudar 2 horas de história e vou fechar o dia com 2 horas de química, né? Então, isso é o horário de estudos. O cronograma já é diferente. E o horário de estudos também, né, muita gente confunde com aquele horário que você separa para estudar. Então, o horário de estudos não é quando você diz assim, vou estudar, na segunda eu vou estudar de 8 às 16 horas, com um intervalo de 1 hora para o almoço. Na terça eu vou estudar das 9 às 19, com um intervalo de 1 hora. Isso não é um horário de estudos, né? Isso é só o horário que você vai estudar. O horário de estudos, na verdade, é uma grade ali que você vai seguir e vai obedecer aquele horário, né? Eu acho que depois aqui, se o pessoal quiser, quando a gente acabar, eu posso montar um horário de estudos para a galera.
no final do dia, aí, no final do programa, né? Dependendo do horário, eu posso abrir a tela do meu computador aqui e montar um horário de estudo, se o pessoal quiser. Mas vamos ver, né? Se o pessoal quiser, claro. Se não for ajudar ninguém, a gente não precisa fazer. Então, o pessoal que quiser que a gente monte um horário de estudos, dá uma sinalização para a gente, assim, tipo, eu quero, monta um horário de estudos, eu quero. Né? Que aí a gente ensina como que monta um horário de estudos aqui no finalzinho. É isso aí, gente. Comente aqui no Instagram, quem estiver assistindo pelo Instagram, e quem estiver pelo YouTube, comenta no YouTube para a gente saber mesmo se vocês querem. E é um diferencial muito grande. Bruno, aproveitando, tem alguma ordem que a pessoa tem que seguir para montar esse horário de estudos? Primeiro ele começa com cronograma, depois com horário, ou não tem diferença? Então, primeiro você tem que ter um cronograma de estudos, né? Por quê? Porque a preparação de quem vai prestar o vestibular do ITA é diferente da preparação de quem vai prestar o vestibular da FUVEST, que é diferente de quem vai prestar o vestibular do Enem, né? Então, o seu cronograma de estudos, ele tem que respeitar isso, né? O horário de estudos, ele também vai depender desse cronograma. Vamos supor que você vai prestar o vestibular do ITA, né? Um vestibular que não cai biologia, nem história, nem geografia. Então, você tem que ir lá, né, e tirar isso do seu horário de estudos. Não faz sentido, se você só vai prestar o vestibular do ITA, você deixar de estudar história, geografia, você estudar história, geografia e biologia, né? Não faz sentido. Então, o horário de estudos tem que casar com o cronograma nesse sentido. Mas primeiro você monta um cronograma. Depois que você monta o cronograma, você monta um horário de estudos. Vou explicar por quê. Porque pensa só, eu sou engenheiro, né? E então eu tenho mais facilidade com matemática. Eu tenho bastante facilidade com matemática. E suponhamos que eu resolvi fazer medicina pelo Enem. Poxa, eu não preciso estudar matemática como um aluno que tem dificuldade em matemática. Eu posso estudar muito menos. Por outro lado, eu não posso estudar biologia como um aluno que tem facilidade em biologia. Por quê? Porque eu não tenho, eu tenho que estudar muito mais. Então, meu horário de estudos, ele tem que respeitar isso. Por quê? Porque quando eu passar pelo meu cronograma e for na parte de matemática, eu vou conseguir passar muito rápido, só resolvendo as listas de exercícios, relembrando um detalhezinho. Já em biologia, não, provavelmente eu vou ter que estudar todos os assuntos de biologia direitinho, como se eu estivesse aprendendo do zero. Então, o meu horário de estudos vai refletir em mais horas de estudo de biologia do que de estudo de matemática. Por isso que é importante fazer o cronograma primeiro. Pois é, vamos lá. Bruno, então tá. Já te fiz duas perguntas, né? Primeiro eu te perguntei por que o horário de estudos é um atalho, e uma outra pergunta que eu te fiz, né, é o que não é montar um horário de estudos. Tá, agora eu quero saber por qual motivo que montar um horário de estudos é considerado um atalho. Então, como eu falei no início, assim, né, montar um bom horário de estudos, né, é muito, e daqui a pouco a gente explica o que é um bom horário de estudos e como que é a sequência que a gente monta. Montar um bom horário de estudos ajuda muito a pessoa no sentido de que ela não tem que se preocupar todos os dias com o que ela vai estudar. Ela faz esse planejamento e aí ela já tem a programação da semana dela, né? Então, a pessoa vai ter uma visão semanal de tudo que ela tem que cumprir. Então, ela tem que estudar tantas horas de matemática, e aí essa quantidade de horas está associada a uma quantidade de exercícios que ela precisa fazer. Ela nota assim, poxa, esse aqui é o dia que eu vou separar para fazer a minha redação. Então, a pessoa consegue ter essa visão mais ampla das atividades da semana dela. E, obviamente, quando você tem um horário de estudos, né, que você sabe que tem que estudar cada dia da semana, você tem uma garantia de que você está dando a atenção necessária para cada matéria. Então, por exemplo, vamos supor, se eu não tenho um horário de estudos, vai ter uma semana que eu simplesmente não vou estudar redação. Por quê? Por distração, por falta de me programar. A partir do momento que eu me programo, eu garanto que vai ter um horário ali para a redação. Então, eu não preciso me preocupar se eu vou ter que fazer redação, se eu não vou. Não, tem um horário marcado. Isso diminui o estresse também, sabe? Não é aquele estresse assim, como estou estressado e tal, tendo até
taquicardia, esse tipo de coisa. Não, não é isso. É aqueles pequenos estresses do dia e da semana que quando estão juntos, né, aí eles viram um estresse muito grande. Você comentou aí porque que é um atalho, né? Porque isso vai favorecer a pessoa e possibilitar que ela entre na universidade pública. Só que aí eu preciso saber se isso funciona, né? Você conhece alguém que utilizou esse atalho, esse horário de estudos, essa forma de montar um horário de estudos e conquistou aprovação na universidade pública, no ITA? Você conhece? Tem um exemplo? Cara, tem muitos exemplos, né? A gente tinha uma aluna que hoje está no ITA, né? A Bruna. E ela chegou a estudar com a gente lá em São José, né? Quando o escritório estava lá em São José. Agora está 100% em BH, né? A parte pedagógica, né? Lá em São José está só administrativo e engenharia, mas o resto das áreas tá tudo aqui em BH, né? E a Bruna, mas antes estava lá em São José. A gente tinha um escritório só em São José. A Bruna Vertemati estudava no nosso escritório lá de São José. Por que isso, né? Até para matar a curiosidade do pessoal. Porque é assim, o que acontece no quadro? Aqui agora, momento desabafo, galera. Momento desabafo. Momento treta, momento desabafo, momento reclamação. Quem gosta de programas, aqueles programas de família, sabe, que passam no meio da tarde, a hora é agora. Então, assim, o que acontecia? O aluno entrava no quadro, né? E como a gente é mais barato do que os cursinhos, do que os outros cursinhos que aprovam no ITA, aí a pessoa entrava lá no quadro e começava a estudar. E a gente, trabalhava com a pessoa, fazia orientação pedagógica, dizia que ela tinha que estudar e tal. E no ITA tem muito esse negócio de pedir bolsa, né? Pedir bolsa. E assim, mas só consegue bolsa quem está quase passado, né? Quem já está ali no finalmente. Quem falta 1, 2 pontos para fazer a média do vestibular, né? No caso do ITA, até menos, né? Tem que ser por décimos, porque a nota vai de 0 a 10, então a pessoa tem que estar por décimos, assim, para passar. E aí, esse perfil de aluno que consegue bolsa, né? Aí o que acontecia? O aluno chegava no quadro, ficava lá 1 ano estudando com a gente, tal, bonitinho da casa dele, pagando lá o dinheiro da passagem que ele ia gastar para ir num cursinho na cidade dele. E aquele aluno nosso que quase passava no ITA, que ficava por décimos, os outros cursinhos vinham em cima, assim, plau, e queriam pegar os alunos e levar, dava tudo para o aluno. Tinha cursinho que oferecia alojamento, tem cursinho que oferece até emprego para o pai e para a mãe, né? Eu costumava brincar que tinha cursinho que oferecia até massagista. E a gente estava perdendo muito aluno assim. Então o aluno ficava 1 ano no quadro, quase passava, igual todo mundo que prepara para o ITA, né? Demora 2, 3 anos. Aí pegava toda a base, aprendia a matéria, aprendia a fazer prova, mas quase passava. Aí o cursinho, os outros cursinhos presenciais iam lá e pegavam o aluno. E no final das contas o aluno era aprovado, né? E a gente, poxa, agora tem que arrumar um jeito de segurar esse aluno aqui e tal. Por quê? Porque ele quase passou, ele vai fazer mais 1 ano, ele vai passar, né? A Bruna foi um caso desses, né? Que estava quase. Voltando um pouquinho. Aí, por causa disso, a gente falou assim: não, cara, vamos montar uma operação aqui em São José para a gente atrair só aqueles alunos que são mais dedicados, aqueles alunos que a gente já conhece, que já estudaram conosco, que estão no caminho para conquistar a aprovação e ficaram por um detalhezinho, né? Inclusive, eles ficando aqui, a gente pode ter até uma conversa mais próxima com eles para ajudar a passar. E, de fato, a gente tinha até uma espécie de aula particular de redação. A Bruna foi uma dessas alunas que todos os cursinhos assediaram, né? Estudou com a gente, quase passou e todos os cursinhos assediaram. A gente falou assim: não, Bruna, vem estudar aqui e tal, que a gente vai te ajudar. Né? E ela veio, e era impressionante a organização dela. Ela tinha lá o horário de estudos e ela seguia religiosamente aquele horário. E ela montou o horário casando com as aulas ao vivo, para ela poder assistir às aulas quando ela quisesse. Porque a gente tinha muita aula ao vivo como é que fala? Resolução de exercício assim mais aprofundada, né? Então, assim, ela conseguiu seguir direitinho o horário de estudos que ela montou, né? E isso dava para ela uma tranquilidade. Ela estava sempre com carinha boa, tranquila, sossegada e tal.
Por quê? Porque ela não tinha que se preocupar com o que ela tinha que estudar no dia, né? Ela só tinha que porque ela já tinha preparado isso antes, já estava tudo organizado. É lógico que, eventualmente, o aluno pode fazer um ajuste, né, de uma semana para outra. Se ele atrasou numa frente do conteúdo, ele pode pegar uma frente que ele está mais adiantado e compensar, enfim. Ela é um bom exemplo, assim. E um outro exemplo que a gente tem é um menino que passou na AFA, né, o Samayon, que foi engraçado. O dia que a mãe dele foi lá no quadro, para a gente comemorar que eles tinham passado e tal, ela contou, não, ele acordava, tinha um horáriozinho dele lá, que ficava pregado na parede, aí ali no meio da manhã eu levava para ele um suco de laranja, porque ele acordava muito cedo, na parte da tarde eu levava para ele um misto quente, porque ele ficava estudando até o final da tarde, e era impressionante como que ele era disciplinado e seguia aquele horário, né? Então, é muito, muito bom, assim, né, ter esse aluno. E tem um outro aluno que poxa, eu curti demais a família dele, porque a família dele, assim, eles, eu não sei direito se é por uma questão de saúde, se é por uma questão de, não sei o que que é. Eu sei que eles não comem glúten. E é tão bonitinho, porque tem o pai, a mãe e três filhos, né, e um dos filhos é o Samuel Venâncio. E era engraçado que eles são super unidos, assim, sabe? Dá para você ver assim uma harmonia familiar. Eles estavam sempre juntos lá quando a gente encontrou, né? E o Samuel também era um aluno que seguia o horário bem direitinho de estudo, né? A gente via que o horário que ele programava para estudar ele estava seguindo, né? Então, assim, facilita demais a pessoa ter uma rotina certinha para seguir. Nossa, ajuda demais. É um diferencial muito grande. E se combinar um pouco com a live que teve ontem, né? Eu imagino que muitos de vocês que estão assistindo aqui assistiram ontem, que foi discutindo sobre foco, acaba contribuindo mais ainda para a questão do horário de estudos. Gente, essas histórias são muito legais e eu imagino que vocês também têm alguma história de algum aluno que tem utilizado esse atalho, do horário de estudos e como que ajudou eles, né? Só que aí a gente tem que ter muito cuidado em uma coisa, né? Às vezes o horário de estudos que essa pessoa fez é totalmente diferente do horário de estudos que você pegou dele. Então aí vai depender um pouquinho da sua rotina e tudo. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente quando pega uma rotina, um horário de estudo de uma pessoa e já aplica você, né? Porque você tem uma pegada, você tem um ritmo diferente. O que você pensa um pouquinho disso, Werneck? Eu vejo acontecer muito. Eu Explica vejo qual. alunos pegarem, tipo, um aluno vai passar em primeiro lugar em medicina na USP. Aí ele Certo. vai e grava um vídeo no YouTube mostrando o horário de estudos dele, que era Aham. tipo 12 horas por dia. Aí uma pessoa que não está conseguindo estudar 4 horas por dia vai e pega esse horário de estudos. Aí fica extremamente chateado, porque não conseguiu cumprir esse horário de estudos. Ah, sim, acontece muito, né? A gente, é normal, assim, esse é um tipo de equívoco que a gente comete quando a gente está começando, né? E é justamente para evitar esse tipo de equívoco que que nós estamos aqui com essa conversa, né? É muito comum mesmo você se espelhar numa pessoa que alcançou aquele objetivo que você quer alcançar, né? E seguir os passos daquela pessoa. E para falar a verdade, é até positivo, tá? Mas, mas você não pode perder a sua identidade, né? Isso não pode ser jogado de lado. Então, vamos supor, se o horário de estudo da pessoa prevê que ela consegue estudar essas 8 horas por dia, e no seu caso você não consegue porque você tem uma escola de manhã, ou de tarde, ou de noite, porque você trabalha, enfim, cada pessoa tem a sua situação. E o horário de estudos tem que respeitar isso, né? Então, primeiro você tem que montar um horário de estudos que respeite a sua realidade. Uma vez que você montou um horário de estudos que respeita a sua realidade, aí você consegue, com o tempo, sofisticar mais esse horário. Você pode, por exemplo, aumentar a quantidade de horas que você estuda no dia, né? Isso seria, no caso, já seria uma sofisticação, né? Que você está estudando mais. Mas cada pessoa tem que montar o seu horário de estudos. O horário de estudos é feito sob medida. Tem princípios para montar, e eu vou ensinar esses princípios daqui a É, pouco. Tem alguns princípios que você tem que seguir, né? Mas dentro desses princípios, aí você tem que montar do jeito que é melhor para você. sem dúvida. Eu cometi um erro muito grave quando eu estava
um período de vestibular, né, que eu queria passar em engenharia geológica na UFOP, que eu peguei o horário de estudos do meu primo, que passou em engenharia controle e automação na UFOP. E era totalmente diferente a rotina dele, porque ele fazia mineração e tal, então é bem diferente isso. Ô Bruno, você poderia me contar quais são as principais objeções, as mais comuns que você escuta sobre o horário de estudo, sobre esse atalho? Ô, Bruno, eu sei que já foi orientador, né, da galera, já foi tutor. O que que você escutava? O que eu escutava era que, não, eu tenho que montar um horário de estudos por semana, minha semana é diferente, nenhum horário de estudo serve para mim, eu vou estudar só com isso aqui que eu tenho dificuldade, aí depois no final eu estudo com aquilo que eu tenho facilidade. Eu preciso fazer uma redação por semana? Eu posso fazer uma redação por mês no meu horário de estudos, a cada 2 semanas eu faço uma redação, e o mais comum de todos é cada pessoa ali, né, ela meio que coloca de uma forma que, tipo, o meu horário de estudos eu nunca vou encontrar, porque cada dia eu tô de uma forma diferente. Eu não consigo seguir rotina. Foi esse desabafo que eu já peguei. Entendi. Então, a primeira coisa assim que eu posso dizer para as pessoas que, por exemplo, falam assim, eu nunca encontrei nenhum horário de estudos que funciona para mim, né? Porque por isso que eu vou lá e estudo aquilo que eu quero estudar no dia, né? Talvez seja esse caso que você falou. É o seguinte: realmente, cada pessoa é de um jeito e ela não vai encontrar nenhum horário de estudos que funciona para ela, né? Poxa, e também a vida da pessoa muda, né? Eventualmente a pessoa passa mal, a pessoa tem que fazer uma viagem, ela tem que aproveitar uma oportunidade. Então, assim, não dá para ela pegar um horário de estudos e escrever na parede e achar que aquilo vai funcionar para o resto da vida. Não dá para fazer isso, infelizmente. Mas, por outro lado, isso é uma coisa boa. Por quê? Porque o horário de estudos ele é personalizado, né, para cada pessoa. Então, assim, você pode começar os seus estudos com um determinado horário de estudos, uma distribuição de matérias ao longo da semana, assim, essa aqui que é a distribuição. Aí, o que você pode fazer? Se naquela semana não funcionar, para outra você muda. Até que vai chegar uma hora que você vai encontrar a melhor combinação de horários e disciplinas para você estudar, entendeu? É um processo iterativo, né? Porque você tem que fazer várias iterações e ele não deixa de ser evolutivo também, porque o seu horário de estudos vai evoluindo. Aquela pessoa que precisa, de repente, fazer uma base em matemática, ela vai, no início, estudar muita matemática. Mas depois que essa base está feita, ela diminui um pouco o estudo de matemática e vai estudar outras disciplinas. Né? Então, assim, o aluno tem que pensar mais ou menos desse jeito, tem que pensar desse jeito, né? Eu vou fazer o meu horário agora, mas ele é tão meu, é tão personalizado para mim, que eu não preciso ficar preso nele desse jeito. Eu ajusto ele na semana que vem. É ruim mudar no meio da semana, mas de uma semana para outra não tem problema. Até mesmo porque a pessoa vai ver alguns horários que ela conseguiu cumprir, outros que ela não conseguiu cumprir, vai ter que fazer um ajuste e assim por diante, entendeu? Tem muita gente que fala assim também, assim, eu vou montar um horário de estudos e ele vai engessar muito o jeito que eu estudo. Eu vou ficar muito travado, preso, travada, presa, né? A gente tem muita menina aqui com a gente, as meninas são super estudiosas. E elas parecem que têm uma capacidade de persistir até maior, assim, do que os meninos. No ITA era a mesma coisa, cara. Mas, enfim, resumindo, voltando aqui. A pessoa pode, se ela acha que vai ficar engessada no horário, ela pode adaptar o horário dela toda semana, de acordo com a evolução dos estudos, com a evolução dos próprios estudos dela, como que ela está indo ao longo das semanas, né? E ela vai sentir isso, de repente ela está vendo ali que num simulado ela ficou muito a desejar numa matéria, ela fala assim, poxa, eu estou deixando a desejar nessa matéria aqui, vou ter que rever alguns assuntos, aí aquilo vai carregar mais o horário de estudos dela naquela matéria. Né? Não, essa matéria aqui eu estou bem pra caramba, eu só preciso fazer exercício, eu não preciso mais ler teoria. Beleza, vou colocar um pouquinho menos de tempo para ela. Entendeu? O horário de estudos ele é adaptativo, assim, ele vai mudando de forma ao longo da preparação. O horário de estudos, quando ele é montado, você monta ele com
uma pessoa que é referência nesse assunto acaba sendo um diferencial muito grande. Eu enfrentei dificuldade e eu vi alunos durante a tutoria que tinham bastante dificuldade com isso, né? Que na hora que eles sentavam para montar o horário de estudos, eles tinham muita dificuldade. Aí quando teve uma pessoa para auxiliar eles, foi totalmente diferente. Pensando um pouquinho nisso, Bruno, quais são as formas, os jeitos, as formas erradas de se utilizar o horário de estudo, de criar o horário de estudo? Tá, a gente até falou isso aqui, né? Assim, a gente até deu alguns exemplos, né? Então, o primeiro erro que a gente pode cometer é copiar o horário de estudos de alguém, né? E aí não vai funcionar, porque aquela pessoa é diferente, né? No início do quadro, em 2016 ainda, 2016 para 2017, a gente caiu na ingenuidade de montar horário de estudos para os alunos, né? A nossa equipe pedagógica montava. Foi tão ruim que a gente parou com isso. Por quê? Porque os alunos estavam ficando dependentes de nós demais, assim, sabe? Eles não estavam conseguindo andar com as próprias pernas. Então, a gente montava um horário de estudos para a pessoa, de acordo com as características que ela falava lá, né, que ela tinha, com as restrições de horário e tal. E aí, beleza. Qualquer coisinha que precisasse mudar no horário da pessoa, a pessoa ia lá e falava para nós, muda meu horário aí. Então, a nossa equipe de tutoria, ao invés de dar orientação pedagógica, estava trabalhando como operadores de horários de estudos, né? E aí foi ruim. Aí a gente falou com os alunos, falou assim, olha, peraí, isso aqui está ruim para vocês, e se está ruim para vocês, está ruim para nós também, porque isso não vai ajudar vocês a estudarem. Então a gente mudou, a gente falou assim, não, vou te ensinar a montar um horário de estudos. E aí toda vez que você precisar montar um horário de estudos, você vai saber montar. E se tiver alguma mudança, você vai saber fazer a mudança. Você vai desenvolver mais autonomia, vai desenvolver mais controle sobre os seus estudos, né? Aqueles alunos mais, vamos dizer assim, menos comprometidos, né? Eles acharam ruim e tal, mas aqueles mais comprometidos, nossa, eles avançaram, porque eles ganharam uma autonomia, um controle sobre a vida deles que eles não imaginavam que eles tinham, né? Parece coisa boba, mas quando você começa a controlar a sua rotina, você realmente tem uma noção assim, poxa, tem algumas coisas que eu consigo interferir mais. Não que a gente vai ser aquela pessoa controladora e tem controle de tudo. Não, não é isso que eu estou falando. Mas é ter o mínimo de controle sobre si mesmo, entendeu? O que eu vou fazer em cada horário do dia? Se a pessoa tem isso definido, a vida dela fica mais fácil. Ela tem que tomar menos decisões ao longo do dia, né? Então, assim, pedir alguém para montar um horário de estudos também não funciona, né? Esse exemplo que eu acabei de dar. E tem um outro erro que muita gente comete, até com uma boa intenção, que eu vou falar agora, que é não deixar um espaço no horário de estudos para imprevistos, tipo um horário livre, em que você não vai fazer nada, em que você não tem que estudar, você não tem nenhum outro compromisso, que você pode usar do jeito que você quiser, né? Isso dá para a pessoa uma liberdade e uma segurança de assim, poxa, se por acaso eu pisar na bola aqui, eu tenho aquele outro horário lá para compensar, né? E então a pessoa às vezes não deixa esse horário livre. Então, assim, resumindo, quais os 3 erros que eu mais vejo acontecer? A pessoa copiar o horário de estudos de alguém não funciona, por quê? Porque cada pessoa tem as suas características, tem a sua realidade, tem as suas restrições do dia a dia. O segundo é pedir alguém para montar um horário de estudos para você. Não funciona pelo primeiro motivo, né? Cada um tem as suas singularidades, e porque você também fica dependente dos outros, entendeu? Você não aprende a andar com as próprias pernas, e isso é ruim. O vestibular quer que você aprenda a andar com as próprias pernas. E o terceiro erro é não deixar um espaço ali para imprevistos, um espaço de um horário livre. Isso também é muito comum. E é ruim, a pessoa tem que evitar. Sim, sem dúvida. Eu cometi alguns erros aí, ainda bem que eu tive tempo para corrigir eles. Comentando um pouquinho mais à frente disso, Bruno, a gente acabou de comentar sobre a forma errada, né, de se utilizar o horário de estudos. Agora, eu acredito que seja um momento ideal para você comentar aí, né, para você destrinchar qual que é a forma correta de utilizar o horário de estudos, como que monta esse trem aí. Cara, tem um passo a passo, assim, que a pessoa pode seguir
Tem um passo a passo que a pessoa pode seguir para montar um horário de estudos que vai funcionar muito bem, né? Primeira coisa, a pessoa pega uma tabela, pode ser no papel, pode ser no computador, né? E aí ela faz o que nessa tabela? Ela coloca lá os dias da semana, né? De domingo a sábado, e os horários, né? Ela começa do horário que ela acorda e para no horário que ela vai dormir. E faz uma tabelinha, pode ser de 1 hora. E aí nessa tabelinha, ela vai marcar primeiro aqueles horários que ela não pode estudar. Por que eu não posso estudar? Porque eu estou tomando meu café da manhã, porque eu estou almoçando, porque eu estou jantando, porque eu estou tomando meu café da tarde, porque eu tenho que ir à igreja, porque eu tenho que ir ao médico. Vamos supor que eu faça um acompanhamento médico com um fisioterapeuta, com um psicólogo, com um fonoaudiólogo, enfim. Eu não posso estudar naquele horário porque eu tenho que ir ao médico. Então ela marca todos os horários que ela não pode estudar. Aí depois ela marca os horários que ela não quer estudar. Por exemplo, eu, Bruno, não quero estudar na quarta de noite. Por quê? Porque tem jogo de futebol. E nem na quinta. Por quê? Porque tem jogo de futebol. E agora eu também não quero estudar na segunda à noite, porque tem jogo de futebol. Se tiver um jogo do Galo, que é o meu time, eu vou querer assistir. Então eu não vou ter que estudar naquele horário. Aquilo ali vai ser um horário que eu não quero estudar. Eu não vou, não adianta. Não quero, não vou conseguir concentrar. A pessoa marca esse horário que ela não quer estudar. E depois ela marca, de fato, os horários que ela vai estudar. Eu vou estudar todo dia, segunda-feira de tal horário, até tal horário, na terça de tal horário, até tal horário. Eu vou estudar nesse horário aqui. Né? E aí, depois que ela fez isso, ela tem o horário dela, o horário de estudos pronto. É importante a pessoa deixar um espaço para tempo livre, né? Isso aí ajuda muito. E ao longo da semana ela tem que distribuir o conteúdo, né, conforme a relevância daquele conteúdo para o vestibular. Então, se o vestibular dela não cai biologia, química, biologia, história, geografia, como é o caso do ITA, ela não precisa estudar essas matérias. Né? Então, assim, esse é o passo a passo para montar o horário de estudos. A gente podia montar um horário de estudos aqui, né? Deixa eu ver, vou abrir uma planilha Monta aí, do Excel aqui e vou montar. Então, vamos lá, vamos começar. Vou colocar aqui segunda, terça, eu começo com domingo, né? Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vamos supor que o meu horário de acordar é às 7 da manhã. Beleza, eu vou acordar às 7 da manhã. 7 da manhã eu acordei, eu levantei. Agora, vamos ver, eu vou dar um espaço aqui de 1 hora para cada dia, né? Olha só, 8 da manhã, vamos lá, até... e vamos supor que eu vou dormir 11 horas da noite. Então, eu vou estudar só até o horário das 10. Vou até escrever aqui, ó, dormir. Todo dia eu vou dormir 11 horas da noite. Marquei, né? Vou aumentar um pouquinho essa tabela para ficar mais fácil o pessoal ler. Olha aqui, tá vendo? Vou colocar grades para ficar mais fácil. Olha só, coloquei. Tá, eu vou precisar de uma coluna aqui do lado. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Vou precisar de umas colunas aqui do lado. Deixa eu abrir mais. Olha só. Aí, vamos lá. Olha só que interessante. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou marcar os horários que eu não vou estudar de jeito nenhum. Então, eu não vou estudar no domingo de manhã, às 7 da manhã, porque é a hora do meu café da manhã. Então, nesses horários aqui, eu não vou estudar. Eu vou até marcar de vermelho com amarelo o que eu não vou estudar. Pronto, café da manhã. Eu vou almoçar todo dia ao meio-dia. Então, almoço, porque eu não vou estudar nesses horários. Tá? Vou até fazer diferente. Vou colocar vermelho com fundo amarelo. Vermelho com fundo amarelo. E eu também janto todos os dias às 19 horas. Então, é jantar. Joia. Vou jantar aqui. Tá? Esse é o meu horário de jantar. Vamos supor que eu vou para a igreja todo domingo de manhã. É um compromisso, é a minha fé, é a minha religião. Eu não vou estudar nesse horário.
E eu não tenho nem a opção de mudar de horário, porque a minha igreja só tem o culto nesse horário, na parte da manhã, a missa nesse horário, na parte da manhã. Então, eu vou colocar aqui igreja. E igreja... Escrevi igreja com acento? Escrevi. E igreja também é um horário que eu não posso estudar, porque é super importante. Agora, vamos supor também que todo dia, de tarde, antes do jantar, eu gosto de fazer uma corrida, né? Eu gosto de fazer uma caminhada, eu gosto de praticar um esporte, isso de segunda a sexta, né? Gosto de praticar um esporte porque me deixa bem. E eu não quero estudar nesse horário. Então, beleza. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui como corrida. Vai. Esporte, vai, esporte. É o dia de praticar o meu esporte. Toda segunda, todo dia, de segunda a sexta, eu vou colocar aqui de verde com fundo amarelo. Porque é o meu esporte, eu não vou estudar nesse horário. Porque eu preciso disso, eu não quero estudar nesse horário. Eu poderia fazer o meu esporte na parte da manhã? Poderia fazer, mas eu não quero fazer isso. Eu quero nesse horário aqui, joia. E vamos supor também que eu falei assim, cara, sábado de tarde é sagrado. Sábado à tarde eu não quero estudar. Por quê? É o meu horário de lazer. Ó, esse é o meu horário de lazer. Joia. Agora, sobraram quantas horas aqui para eu estudar? Sobrou 20 horas no meio da semana, né? 4 horas por dia aqui. Mas aqui tem mais 4, então 9, mais 3, 12. 12 vezes 5, tem 60 horas aqui sobrando ainda no meu horário, só de segunda a sexta. Isso me permite colocar um simulado aqui para eu fazer todo sábado de manhã. Isso aqui é o tempo que eu vou estudar. No resto do tempo, vamos supor também que domingo à tarde eu não quero estudar. Então, vou botar aqui. E nem domingo à noite. Então, esse é o meu tempo de lazer. Eu posso fazer tudo que eu quiser nesses horários. Menos estudar, porque eu não quero. Não quero. Acabou, não quero. Então, vou fazer assim. Aí, agora, eu tenho que fazer a minha programação aqui. Vamos supor que eu quero fazer o Enem, né? Então, no Enem, eu tenho que aprender matemática, física, química, biologia, história, geografia, tem uma redação, que é importante, tem português, né, interpretação de texto, literatura e gramática, aí tem filosofia, sociologia e um idioma, vamos supor que seja o inglês, tá? O que eu vou fazer? Olha só, inglês ou espanhol é uma matéria que cai muito pouquinho no vestibular, cai no Enem, qualquer vestibular. Então, eu vou considerar todas as matérias em relação ao tempo que eu estudo inglês, né? Inclusive, filosofia e sociologia, eu também posso até juntar aqui, né? Filosofia, eu gosto de fazer assim, tá? Filosofia e sociologia eu junto numa matéria só, porque eu também não vou estudar muitas horas. Para cada 1 hora de inglês que eu for estudar, eu vou estudar 1 hora de filosofia. E aí eu vou estudar 1 hora de redação, que é o tempo para fazer uma redação, 2 horas de português, 2 horas de geografia, 2 horas de história, 3 de biologia, 3 de química, 3 de física e 5 de matemática, porque matemática é muito importante para o Enem. Não, Bruno, eu quero tirar 1000 na redação. Beleza, então vamos colocar aqui umas 2 horas para estudar a redação. Isso deu quantas horas na semana? Vamos somar aqui o total? Total deu... 24 horas por semana. Que tá dando meu tempo aqui. 24 horas. Mas eu quero estudar 40. Então eu vou escrever assim, ó. A minha carga horária, né? Eu vou colocar aqui a minha carga horária. Eu vou só escrever C horária. Vai ser de 40 horas por semana. Então eu vou ter que fazer aqui uma regra de 3. Tá. 24 horas. 24 horas equivale a 24 horas. Quanto que 5 representa de 24? Tanto por cento. E isso em 40. Como que dá? Esse é um jeito complicado, mas o jeito simples de fazer é só o seguinte: você pega aqui 5 dividido por 24 e multiplica por 40. Aí você vai ter a regra de 3. Isso aqui no Excel.
Bom, deu um número quebrado aqui, né? Vamos arrumar esse número para ficar inteiro. Olha só o que que deu. Quando eu somar, só para fazer a prova, né, para ver, deu 40 horas. Então, fazendo a proporção, o que que deu? Eu tenho 2 horas de inglês, 2 horas de filosofia, 3 de português, 3 de redação, 3 de geografia, 3 de história, 5 de biologia, 5 de física, 5 de química e 8 de matemática. Agora eu tenho que distribuir isso aqui na semana. Vamos supor que eu sou muito bom em inglês. Eu não preciso desse tempo aqui de inglês. Então eu vou colocar 1 hora só de inglês. Deu 39, eu tenho que arrumar 40. E também em redação, eu vou ser só 2 horas por semana de redação. Tem 38. E eu tenho muita dificuldade com física e química. Então eu vou colocar mais uma aqui nelas. Olha só, deu 40 de novo. Eu faço esse ajuste. Essa primeira coluna aqui das 24 horas é para me dizer a proporção que eu vou estudar de cada assunto. Então, para cada 1 hora de inglês, eu vou estudar 1 hora de filosofia / sociologia, né? Para cada 1 hora de inglês, eu vou estudar 2 de redação e assim por diante. Agora eu tenho que montar esse horário aqui. Tem que montar esse horário aqui na minha semana. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coluna aqui que é de conferir, tá? O que essa coluna vai fazer? Ela vai pegar, ela vai contar quantas vezes aparece ali na minha tabela cada uma das disciplinas. Pronto. Só para eu conferir. Olha só que legal que vai acontecer aqui. Ó. Vou colocar esse carga horária como CH, só para ficar menor. À medida que eu for preenchendo as matérias aqui, você vai ver que essa coluna da direita vai mudar. Olha só que legal. Então, vamos fazer o seguinte. Matemática. Eu tenho que estudar 8 tempos de matemática. Eu gosto de matemática. Então, eu vou começar o dia com um assunto que eu gosto. Então, eu vou lá, vou começar matemática na segunda, 2 horas. Tá vendo que tá começando a preencher lá do lado? Eu vou até colocar um negócio de cores aqui, para vocês notarem que vai mudando, ó. Então, matemática está aqui, 2 horas de matemática. Vou colocar aqui conf, só para ficar mais... E aí vocês vão ver que eu vou mexer com matemática até dar 8. Tá bom? Até dar 8. Então, aqui, matemática. Aí eu coloco matemática aqui de novo, 4. Eu vou dar uma folga. Na quarta, eu não vou estudar matemática. Pronto, marquei minhas 8 horas de matemática. Agora, física, eu vou estudar 6 horas. Mas, cara, eu não vou estudar física logo depois de matemática. Então, eu vou deixar para física todo dia de tarde. Então, física eu vou estudar aqui, na segunda de tarde, na quarta de tarde, na sexta de tarde. Já marquei as minhas 6 horas de física. Química, eu vou estudar em dias alternados. E química também é uma matéria que eu gosto. Então, eu vou fazer assim, eu vou estudar química na terça, na quarta. Esse é um horário que eu vou montar e que eu acho que funciona. Eu vou dar um espacinho na química aqui, vou estudar química aqui também, na sexta. Fechei química. Agora, biologia. Pô, biologia, eu já vou começar a semana com biologia, porque é bem diferente de matemática. Eu já vou aproveitar para ficar mais fácil. Vou botar uma biologia aqui depois da química também, ó. E vou botar uma biologia aqui na sexta-feira para fechar com chave de ouro. Deu um tempo a mais, né? Eu não preciso. Vou colocar aqui 1 hora a menos, mas sei lá, vou colocar 1 horinha a mais de biologia só para dar parte de 2 horas. Mas dá 41 horas por semana, não faz diferença. É muito pouco. Aí, eu vou fechar essa sexta-feira aqui com inglês. Matéria tranquila, legal de estudar. Já matei inglês. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar filosofia e sociologia para matar também. Vou colocar aqui no final da segunda-feira, já matei filosofia... não, tem 2 de filosofia e sociologia, né? Então, vou estudar 2 horas aqui de filosofia e sociologia no final. E aí, no meio, eu vou fazer um pouquinho de português. Eu posso colocar uma geografia, 1 horinha por semana, geografia. Vou colocar mais 2 de geografia aqui. Vou colocar ali na quinta de manhã, ó. Geografia fechou. Eram 3, tem 3. Agora, história. Pô, não vou estudar história. Deixa eu fazer um negócio aqui só para ficar bonito. Não vou estudar história no mesmo dia que eu estudo geografia, né?
Então, vou botar uma história aqui, outra aqui, e uma aqui na quarta, depois do almoço. Fechei a história. Falta redação. Redação, eu vou concentrar 2 horas aqui, ó, na quarta-feira, para ficar bacana. Falta quem? Falta português. 3 horas de português. Aí eu vou pegar essa tarde aqui, ó. Vou estudar português na terça, 2 horas. E aí eu posso colocar um português aqui, vou deixar mais cedo, quer ver? Vou pegar essa biologia e colocar aqui. Descer esse inglês. E vou botar 1 hora de português aqui. Vamos ver quantas horas deu de estudo? Quando eu somar, 40 horas. O que está faltando? Deu 40 horas, do mesmo jeito. Uma arredondada e tal. Montei meu horário de estudos. O que é todo esse tempo que sobrou? É livre. Vou até mudar aqui para deixar bem marcadinho. Olha aqui, é livre, esse tempo é livre. Tempo livre. Tempo livre. Gente, eu não estudei nem um dia de noite. E eu estudei 40 horas por semana. Olha que beleza. Tá vendo? Funcionou, montei meu horário de estudos. Tá aqui montado o horário de estudos. Aí, olha só que legal. Montei meu horário de estudos, né? Nessa imagem aí que eu mostrei para vocês. Horário de estudos montadinho, seguindo todos os conceitos que a gente falou aqui. É só seguir esse processo aí. Primeiro, você marca os horários que você não pode estudar. Depois você marca os horários que você não quer estudar de jeito nenhum, porque você não quer. É a sua vontade. É o desejo do seu coração. E você tem esse direito. Você é um ser humano, você merece. Entendeu? Então você escolhe, eu não quero estudar nesse horário. Aí depois você marca os horários que você realmente quer estudar. Fica até mais fácil se comprometer com um horário quando ele foi você que decidiu e já está levando em consideração ali os horários que você não quer estudar. Porque você quer fazer as outras coisas que são importantes para te fazer feliz, para você ficar com a cabeça boa, para aquele horário que você programou para estudar, você estudar de verdade. Eu queria te fazer a última pergunta, que é o que quem está assistindo a gente aqui agora pode fazer hoje? O que eles podem fazer agora para conseguir utilizar esse atalho da forma correta? Agora. Montar um horário de estudos, seguindo esses passos. Primeiro passo, lembrando, de novo, o que você vai fazer agora? Você vai, quem está vendo esse vídeo agora, mesmo que seja um pedacinho dele, faz o seguinte, você vai fazer agora. Você pega um pedaço de papel, uma caneta, ou então um computador e abre uma planilha do Excel. Você vai montar uma tabela onde as colunas são os dias da semana, as linhas são horas do dia, começando da hora que você acorda. Vai fazer uma linha para cada horário, até a hora que você vai dormir, de 1 em 1 hora. Aí você vai marcar nessa tabela os horários que você não pode estudar, porque você está tomando café da manhã, você está almoçando, você está jantando, você foi na igreja, você está no médico, enfim. Um horário que você não pode estudar. Aí depois você vai marcar nessa tabela os horários que você não quer estudar. Por quê? Porque é o horário do seu esporte, é o horário do seu jogo de futebol, é o horário do seu programa predileto, é o horário, da sua aula de dança. Não importa, é o seu horário, é o seu tempo. Então você marca esses horários que você não quer estudar. E aí vai sobrar um tempão, né, para você estudar, e aí você marca os horários que você quer estudar. Seguindo essa lógica, né, de dar mais peso para aquelas matérias que são mais importantes do seu vestibular e menos peso para aquelas matérias que são menos importantes. Gente, não deixe de dar um like aqui, assinar o canal, ativar o sininho, porque senão você pode perder uma live. Muito obrigado, um grande abraço.